Shalom, shalom, shalom a todos os meus grandes amigos. Pessoal, eu comentei, né, no Facebook, aí no WhatsApp, que eu estaria gravando um vídeo sobre Isaac e sobre também sobre a vida de Abraão, e estarei explicando aí um pouco aí sobre a diferença, né, e a verdadeira identidade de Isaac. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Bereshit, Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, né, em grego Gênesis significa início, né, o começo, e a palavra Bereshit é no princípio. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 15 ou 12, vai contar sobre a história de Abraão. E quando nós estudamos a história de Abraão na cultura judaica, nós aprendemos algo fantástico sobre a vida de Abraão. O que nós aprendemos, pastor? Nós aprendemos que Abraão, ele vai sempre tipificar Deus, o Pai. Amém? O Pai de todas as nações, porque foi o que Deus disse para Abraão: eu farei de você pai de uma grande multidão. Amém? E por incrível que pareça, quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo número 12, Deus vai dar um detalhe para Abraão, né? Promete a ele filhos, né, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Porém, a mulher de Abraão, chamada Iscar é o nome dela, tá? Mas Abraão chamava ela de Sara, porque Abraão chamava ela por nome carinhoso de princesa, ou depois Sarai, minha princesa, né? Mas o nome dela é Iscar. Sara, ela é, na verdade, sobrinha de Abraão, irmã de Ló. Vai anotando isso aí, tá bom? E o que acontece? Quando nós olhamos na Bíblia, falando sobre a história de Abraão, de Isaac, nós vamos ver que Abraão tem Isaac quando ele está com uns 100 anos de idade. E justamente quando Ismael nasceu, antes, né, 14 anos atrás, Abraão estava com 186 anos de idade, quando Ismael, o filho de Agar, nasceu. E quando Abraão completa 100 anos e Sara 90 anos, ou Iscar 90 anos, Abraão também vai gerar um filho através do ventre de Sara, e vai dar o nome dele de Isaac, ou na língua hebraica chamada de Itzhak, aquele que sorri. Por quê? Vai dar esse nome a ele? Porque Sara, ou Iscar, ela riu dentro da tenda quando Abraão recebe a visita dos 3 malachim, dos 3 anjos na sua casa. Mas Joel, tudo bem, vamos adiantar a conversa. Que tem gente que é apressada, né? Quando nós vamos ver a vida de Abraão, nós vamos ver que no capítulo de número 21 vai relatar sobre o nascimento de Isaac, né? Que Isaac nasceu. E olha o que vai dizer o texto. O texto vai dizer: quem diria, Gênesis 21, quem diria que Sara daria de mamar a filhos? Ou não dá filho no singular, dá a palavra filhos no plural. Por quê? Houve-se um banquete quando nasceu Isaac. Quando nasceu o filho de Sara, junto com Abraão, houve um banquete. E diz a Bíblia Sagrada que então Isaac havia desmamado, né? Havia sido desmamado. Provavelmente o menino Isaac tinha aí os seus 2 para 3 anos de idade, quando Abraão faz um grande banquete, né? E convida todos os seus familiares para estar com ele naquele banquete. Eu, Joel, acredito
sem sombra de dúvida, conforme diz os Midrashim, né? O Midrashim, que o pai de Abraão, chamado Tera, vai até esse banquete, porque ele está tendo a oportunidade de conhecer o seu filho, o seu neto Isaac, que é justamente o primogênito verdadeiro de Abraão, com Sara, aquele que saiu, que abriu a madre de Sara. E olha que coisa interessante, quando nós lemos o capítulo ainda de número 21, nós vamos ver que no mesmo capítulo vai relatar acerca da despedida de Agar e de Ismael. E nós sabemos que quando Ismael sai da casa de Abraão, Ismael está com 16 anos de idade. E o que isso tem a ver para as nossas vidas? Isso vai provar a idade de Isaac. Quando Isaac estava com 2 ou 3 anos de idade, Ismael, sem sombra de dúvida, estava com 16 para 17 anos de idade. Por que Deus manda Agar voltar para a casa de Abraão? Ou para a casa da sua senhora, que era Iscar ou Sara? Justamente porque o menino Ismael precisava aprender Torá, aprender a instrução do Eterno junto com o seu pai Abraão. Então só assim, depois de ele ser instruído, ele tem força para ir para o deserto, para poder crescer em meio ao deserto. Eu gravo uma coisa e você anota aí: quem não tem instrução morre no deserto, mas quem recebe a instrução dentro da casa, ele consegue sobreviver em meio ao deserto. Meu Deus, é forte isso aqui. Mas vamos lá, Isaac, vamos falar sobre Isaac, que é o nosso tema. Qual é a verdadeira identidade de Isaac? Quando a Bíblia vai relatar que Abraão leva o menino